História sem crise. Chicken Little, o que é? O que é? O céu tá caindo! O céu tá caindo! Fala família, tudo bem? Bem-vindos ao História Sem Crise. Nesse episódio muito especial e para fazer companhia a mim, eu tenho a presença deles. Seja bem-vindo, Mário. Fala, Vitão. Beleza, pessoal? Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. E também o Gabs. Tudo ótimo. Fala aí, pessoal. Mais uma vez aqui com vocês. E olha que da hora. Dessa vez eu trouxe algumas convidadas interessantes pra gente trocar uma ideia sobre um assunto super especial que muitas pessoas desconhecem. Eu trouxe aqui pra banca a doutora, pode chamar assim? Doutora Sim. Amanda. Eu me formei em final de 2021 e eu, na verdade, sou formada em Química e fiz o mestrado e doutorado em Geologia. E eu hoje sou pesquisadora do Instituto de Geociências da UFRJ, que é onde eu trabalho, né, e faço as análises dos meteoritos lá, né? Então eu trabalho com uma microsonda eletrônica e é onde a gente faz a maior parte das análises dos meteoritos quando a gente está estudando, classificando, né? Quando um novo meteorito cai. Você vê que é uma equipe de peso, né? Já começou desse jeito. E a gente também trouxe aqui a professora Diana. Ela deu aula para mim, curso do Observatório Valongo de Astroquímica. Olá a todos, saudações terráqueos e terráqueas, né? É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou formada em astronomia, né? Pelo Observatório do Valongo mesmo. Tenho mestrado em astrofísica estelar pelo Observatório Nacional e meu doutorado foi em Química, na UFRJ também. Então eu trabalho muito com a parte de astroquímica, né? Com evolução de gelos, busca de vidas em outros ambientes espaciais, a evolução também das moléculas nesses ambientes. E foi assim que eu acabei indo aí para a área dos meteoritos. Encontrei a Beth, a Amanda e ingressei aí nessa área. Eu sou professora da UFRJ também, né? Do Observatório do Valongo. E a gente também trouxe aqui ela, Maria Elizabeth, vulgo Beth. Me formei em astronomia lá no Observatório do Valongo e já na formação eu já me interessei por meteoritos. Então aí eu fiz mestrado em geologia e o doutorado em engenharia metalúrgica para trabalhar com meteoritos. Isso já tem muitos anos. Acho que a Amanda nem era nascida quando eu comecei. Obrigada, sou novinha. A nossa ideia aqui é falar um pouco sobre o projeto delas, que é o Meteoríticas. Vocês já vão entender um pouquinho mais para frente do que se trata esse projeto. Elas que hoje estão aqui no celeiro científico brasileiro da astronomia, né? A gente não tem muita divulgação científica sobre isso e nem nas grandes mídias. Vez ou outra, quando acontece algum evento, algum episódio específico, é falado, né, sobre a divulgação científica especificamente da astronomia no Brasil. E vale um detalhe aqui, é astronomia e não astrologia. Astrologia é outro rolê, tá? Ué, Bom, mas pessoal, não tem signo? Não. Quer dizer que os Cavaleiros Zodíacos estavam errados? Certeza. Nossa. Ué, mas tem o zodíaco, ué. É aquela que não gosta, assim, ó. Fala assim, ó, o Sol, ele anda no zodíaco. Uhum. Mas não tem signo. As constelações existem. Existem, mas não dá pra você sair de manhã pensando no seu horóscopo. Eu não sei, eu só sei que eu sou uma legítima canceriana e ninguém vai tirar isso de mim. Meu dos peixes. Eu vou continuar sendo a canceriana. Olha, Ainda bem que não tem imagem, só tem áudio, porque vocês não têm ideia da minha cara. Ouvindo vocês falarem sobre isso. Bom, pessoal, antes da gente prosseguir com a conversa, para quem está do outro lado do fone, para quem não conhece o História Sem Crise, esse projeto surgiu com o objetivo de fomentar o conhecimento. Eu sou professor de História e Geografia aqui do estado de São Paulo e vejo muito nos meus alunos do ensino médio essa falta de vontade de buscar conhecimento e isso me instigou a tentar fazê-los se tornarem cada vez mais seres curiosos, tá? Então a gente está presente em diversas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook. Temos o nosso canal no YouTube que a gente sobe os episódios lá alguns dias depois que sai aqui no Spotify. Mas enfim, então esse é o nosso projeto.
Eu vou fazer uma primeira pergunta que serve para as três e aí vocês podem responder da ordem que vocês preferirem. A pergunta é a seguinte: o que despertou em cada uma de vocês, ou qual foi o insight, em qual momento da vida, para que vocês fossem trabalhar, criar o projeto com base no estudo dos meteoritos? Mas se for falar assim, desde quando comecei a me interessar, aí vai ser lá, né? Eu falo até um... Vão ser as 6 horas de live. Rapidinho, olha só. Você está falando aí dos teus alunos, né? De que você busca que eles tenham, buscar informações e tudo. Hoje em dia tem internet, tem tudo, né? Inclusive até tem podcast que você pode ficar ouvindo, não precisa nem estar lendo, não precisa estar vendo, né? Você pode botar ali. Mas na minha época, por exemplo, só livro mesmo ou alguma reportagem muito pequena que tinha na TV, né? Mas eu nasci no ano do Sputnik, olha só, assim, 57. Então, quando eu era criança, tinha corrida espacial. Então, eu não sei se eu tinha interesse naquilo específico, porque em criança é que tem um hiperfoco em alguma coisa. Então, eu sabia que queria ser cientista. E queria ser astronauta, porque quando eu tinha 12 anos, o homem pousou na Lua. Então, também foi um marco até para a humanidade toda, né? Porque teve transmissão ao vivo e tudo. E tinha um filme lá, né? Perdido nos Espaços, e tinha também Star Trek. Então, a gente assistia. Então, meu apelido na escola, eu falava, você viu Perdido nos Espaços? Não tinha muito assunto com as outras crianças. Aí eu fiquei com o apelido de Perdido nos Espaços. Então, depois que eu troquei de colégio, já ficou astronauta mesmo. E não dava para ser astronauta, né? Tipo assim, mulher aqui no Brasil, mas também eu tinha visão ali. A Diana tá de óculos, mas o meu óculos era muito pior. Eu senti que eu podia tocar os meteoritos. Desde da faculdade, eu já me interessei pelos meteoritos, então eu estava fazendo astronomia, me interessei pelos meteoritos e demorou muitos anos até eu poder entrar como professora na UFRJ. Desde então eu vinha trabalhando mais ou menos eu sozinha. Aí veio a Amanda, veio a Diana, mas a Diana já tinha sido minha aluna. E daí a gente formou as meteoríticas numa viagem. Foi algo assim, né? Até hoje a gente tem problema em se tornar astronauta no Brasil, que a gente vê até que a questão do Marcos Pontes, né? Que ele foi para um projeto lá, aí deu que o Brasil não cumpriu com as cláusulas para fornecimento de peças, e aí tiraram o Brasil do projeto. Até hoje a gente tem problemas em formar astronautas brasileiros, né? A gente não tem um projeto desse nível. A gente tem de satélites, etc. Mas de astronautas, assim, é bem complicado. E lá é o foco, né? E a questão do Marcos Pontes, né? Ele foi tirado porque foi uma questão de investimento, né? Eu acho que o Brasil não tinha cumprido com os valores que teria que dar para a estação internacional, enfim. Aí deram um jeito dele ir, que ele tinha que ir. Mas realmente são investimentos muito pesados, né? E a gente teria que ter essa verba do governo mais complicada. Muito dinheiro que tem que ser direcionado para esse tipo de ciência. E a gente, no nosso dia a dia, já tem dificuldade. Imagina investir numa coisa muito específica, que é numa missão espacial. Então, se não tem para a nossa ciência do dia a dia, imagina se vai ter esse tipo de missão. Não vai. Mas espero que um dia esse quadro mude. Professora Diana, a Beth mencionou que você foi aluna dela. E Então. aí, como é isso? Então, na verdade, eu conheço a Beth há muitos anos, assim, o filho dela... Quantos anos tem teu filho, Beth? 29. 29. Então, eu conheci quando o filho dela tinha uns 8 anos de idade, nas reuniões da Sociedade Astronômica Brasileira, né? E depois na UFRJ e tudo. Mas a Beth, ela não me olhava, não. Eu queria trabalhar com os meteoritos, eu queria fazer coisas, e ela nem me ligava. Ela falava, tá, depois você passa lá, depois você passa lá, depois você passa lá. E aí, depois eu me mudei, né? Fui morar em outros lugares, depois fui trabalhar em São José dos Campos, fiquei 6 anos lá em São José. Aí quando eu passei pro concurso da UFRJ em 2015, foi que a Beth me enxergou. A gente até brinca que você demora a existir pra Beth, entendeu? Ela vai te ver 50 vezes, aí de repente um dia você existe pra ela e aí ela vira sua amiga para sempre, mas durante muito tempo ela não te vê. E aí a gente começou a conversar e combinamos de fazer
fazer alguma coisa, mas também não começamos logo na pesquisa. Mas aí surgiu aí essa oportunidade de a gente viajar, porque ela vivia contando as histórias de campo dela, né? E aí eu acabei indo, né, numa dessas histórias aí do campo em 2017. Eu estava começando a tentar trabalhar com a pesquisa de meteoritos, mas ainda não estava engajada. Aí fomos com a Amanda também. A Amanda já estava trabalhando com a Beth. A partir desse momento, assim, a gente ficou 2 dias de ida de carro para Bahia, lá pro interiorzão da Bahia, depois 2 dias de volta. E a Beth não largou o volante. Foram 2 dias a gente ouvindo sofrência, que eu nunca tinha ouvido sofrência na vida. Ela nunca tinha escutado Mamonas Assassinas, gente. Aí é complicado. Aí, depois disso, eu acabei ficando direto aí com elas e a gente criou o grupo e foi muito legal. Muito bom mesmo. Adoro essa... Os astros sempre me empolgaram muito, né? Quando criança, eu olhava lá pro céu, as estrelas. Eu lembro que eu botava cadeira de praia, assim, no quintal, que tinha um quintal grande na minha casa, cheio de muitas árvores. E eu ficava lá olhando as estrelas pensando, nunca tive essa coisa de místico, não. Mas eu ficava pensando, como é que aquilo ali foi formado? Como é que tá ali? Como é que não cai, né? Quando a gente é pequena, pensa, como é que isso não cai aqui? A lua mudando de forma, eu sempre tive muita curiosidade. Os meteoritos, eles são muito antigos e é aquele material que você tá tocando que vem de fora da Terra, né? É algo extraterrestre, tem todo um simbolismo. E ajuda a gente a entender o nosso sistema planetário, que é algo que eu quero entender muito como funciona. Então, ir para a área dos meteoritos foi assim, um grande presente para minha vida. A gente falou aqui, né, sobre meteoritos e tal. O pessoal que tá ouvindo a gente gente já se familiarizou com vocês. Mas o que é o projeto Meteorítica? Quando eu fui para o Instituto de Geociências, eu fui para trabalhar com esse equipamento que eu mencionei, né, a microsonda eletrônica. E ele é um equipamento muito específico que faz análise de meteorito. E a Beth, ela sempre queria estudar mais os meteoritos, mas não tinha disponibilidade do equipamento. E quando ele foi adquirido pela UFRJ, né, que foi um projeto que a Petrobras comprou o equipamento, foi uma parceria, então ele chegou. E aí a gente pôde deslanchar o estudo dos meteoritos, porque até então era muito engessado. E aí ela começou a frequentar o meu laboratório por conta disso, e aí foi que eu conheci a Beth, e ela começou a levar os meteoritos para poder fazer os estudos. Eu tinha acabado de me formar na graduação, e eu me interessei pelos meteoritos e resolvi fazer o mestrado. E aí ela virou minha orientadora do mestrado. Então eu trabalhava com ela nos meteoritos e também já estava como mestranda, né? Aí ela sentava ali, a gente fazia nas análises, ela sentava e começava a contar os causos de viagem. E foi aí que eu me interessei a fazer essas viagens, né? Essas aventuras que a Beth se mete. E o que acontece? Como as meninas contaram, a gente formou ali na primeira viagem para Palmas de Monte Alto as meteoríticas. As meteoritas se tornou um grupo que a gente faz caça de meteorito, como foi nosso surgimento surgiu de uma caça de meteorito, uma viagem. Então a gente faz a caça dos meteoritos, a gente estuda os meteoritos, então caiu um novo meteorito, a gente vai lá caçar o meteorito, a gente pega um fragmento e vai estudar, e vai analisar, e vai classificar, vai oficializar. Então isso também é um trabalho que a gente faz, muito específico das meteoríticas. E também a gente faz trabalho de divulgação científica. Então a gente dá palestra, a gente faz exposição, a gente participa de evento para vários grupos, tanto de crianças, jovens, adultos, no meio acadêmico, com as pessoas mesmo de curiosos, que querem aprender sobre meteoritos. Então a gente faz esses 3 nichos, né? Divulgação, ciência e o trabalho de campo. Então esse é o carro-chefe das meteoríticas, né? E é ótimo quando a gente tem uma oportunidade de poder divulgar em outros meios e tudo, né? A gente adora receber um convite assim, né? Como o de vocês, que, por exemplo, vocês têm TikTok, Spotify e tudo, e a gente está começando agora tentar fazer uma divulgação mais ampla aí nos meios de mídia, né? Porque até então era mais meio, como a Amanda falou, de escolas, isso. E nós temos um projeto agora que a gente ganhou, que é Meteoritos Pé na Estrada, que nós vamos viajar em 75 cidades do Brasil inteiro nesses 2 anos agora. E muitas das cidades a gente ainda não sabe quais são, né? De repente, alguém de uma cidade, olha, vem aqui porque tem isso. A gente vai porque, assim,
A gente quer algumas cidades, a gente vai porque tem histórias de meteoritos, tem algo mais que a gente queira saber e até mesmo para divulgar. E na cidade muitas têm meteoritos, porque o meteorito até recebe o nome da cidade que é encontrado. Ele não recebe o nome de quem encontrou, né? O nome da cidade. E muitas dos municípios, né, cidades, elas nem sabem que tem um meteorito com o nome dela e que tem meteorito ali. A divulgação é uma coisa muito importante, porque quem acha o meteorito não é o cientista. A gente só vai quando alguém achou um meteorito. Caiu um, tem que ter caído, e a pessoa achava pra gente ir. Porque imagina, eu brinco aqui, né, tem o cachorro. Você às vezes joga uma bola pro cachorro na praça, você sabe como é que é a bola, você sabe o tamanho, a cor, tudo, e você às vezes não acha a bola. Isso já aconteceu com vocês, assim, ou jogando tênis ou qualquer coisa, você perde a bola que você sabe que está ali. Imagina um meteorito que cai numa área de não sei quantos mil quilômetros quadrados, é humanamente impossível achar. Então, a gente depende do disque, assim, denúncia da população. A gente pede para não ficar ligando não, né? Porque o meu telefone está bloqueado, sabe? Se você tentar me ligar, você não consegue. Porque tem gente que às 3 horas da manhã de domingo pensa assim, olha, eu acho que aquela pedra que eu tenho ali é um meteorito. É até uma questão do canal de vocês no YouTube, né? Vocês têm um quadro lá chamado Recebidos. E aí a Beth vai abrindo as caixas e vai vendo as rochas, né? As pedras. E vai vendo se é meteorito ou não. Só que a galera abusa, né? Acha qualquer coisa na rua, um pedaço de pedra lá e coloca numa caixa e envia. Só que isso, galera, acaba prejudicando o trabalho delas, porque elas perdem tempo. Assim, tem toda uma questão de identificação do meteorito para que vocês possam enviar para ela, né? Depois a gente vai deixar aqui nos comentários o canal delas no YouTube e vocês podem até ver, né? Eu vi que surgiram alguns meteoritos lá, vocês ficaram bem felizes. Às vezes, de cada 1000, um é. Mas olha só, a maioria é filtrado por WhatsApp. Eu mando a pessoa mandar o WhatsApp e já mandar a foto. Não, o pior é que as pessoas, elas às vezes já mandaram a foto, a Beth já disse que não era, ou a gente mesmo já disse que não era, mas a Beth recebe mais. Elas mandam depois pelo correio, assim, como se o correio fosse fazer milagre, né? Não, gente, mas tem uma coisa que é melhor ainda, e aconteceu essa semana. Vou contar. A Beth fala assim, gente, manda foto. Aí a pessoa vai, imprime a foto, bota a foto dentro da caixa e manda pelo correio. É a foto pelo WhatsApp. Meu Deus do céu. Sério, e já aconteceu várias vezes. Tá, gente? Então é foto pelo WhatsApp. No outro dia, eu morri de pena, gente, mas não tinha nem como. Porque hoje em dia o museu pegou fogo, né? Então eu não tenho um laboratório praticamente no museu, porque nem é no museu, é no campo, um outro campus lá. E eu fico mais na UFRJ. Apareceu um sujeito lá, que ele veio de Recife, vendeu o carro, chegou com uma caixa cheia de pedras e ficou lá uma semana para falar comigo. Outras pessoas viram, falaram que não era, chegaram até a guardar as pedras, ficou lá, dormindo lá, ao relento, lá do lado de fora, uma semana, até eu chegar lá e um vigilante falar, olha, aquele senhor quer falar contigo, não sei o quê. Nossa. Gente, em vez de mandar as fotos, olha só, eu falo, E não era meteorito, né? Pior é isso. Pior, né? Imagina se fosse, ia valer a pena, né? Mas pode ser valer a pena, mas a pessoa fica querendo, às vezes já vi chegar garimpeiros, chegar 3 assim de uma vez, principalmente quando o museu funcionava, o pessoal já ia direto lá, né? Então, chegar garimpeiros, vem de longe com uma bolsa assim, toda escondida e coisa, pensando que é meteorito. E não é. Assim, eu peço foto. Primeira coisa, como é que você sabe que é um meteorito? Pela foto? Eu já sinto que possa ser ou não ser. Não é que eu vou dizer que é, mas você vê, diz que não é. Tem muitos artefatos, até indígenas e tudo, que é chamado pedra de raio, que é um objeto lítico que era tipo machadinho indígena, algo assim, que você já olha assim, algo redondo. Porque o meteorito tem algumas características que a gente bate o olho e você já sente algumas características, mas não é uma característica única, entende? São várias que se somam para poder saber que é um meteorito.
Eu dei uma jogada no Google aqui pra ver se realmente tem um padrão de como se parece um meteorito e são muito diferentes uns dos outros, né? Então, por isso que é difícil a identificação, né? Tem 3 tipos básicos de meteorito. O de ferro, mas o ferro é ferro mesmo, como aço, tá? Você corta, é igual você cortar um vergalhão ou um pedaço de um prego, ou como eu falo sempre, um martelo. É aquela cor de aço. É que na Terra não dá como aço, dá como minério de ferro, que é meio prateado, mas pro lado do grafite. Níquel, que eu sei. Então, tem que ter níquel. O ferro... Sei que eu assisti os vídeos. Entendeu? Então, é uma liga ferro-níquel e cobalto, entendeu? Tem ferro, níquel e cobalto, porque às vezes também aparece ferro-níquel, mas não tem o cobalto. Mas o que acontece? Porque a pessoa agora tem muitas ligas artificiais. E uma coisa que chega muito pra gente é a escória. Por quê? Porque os alto-fornos, por exemplo, para formar o ferro, né, como a gente conhece, eles usam as siderúrgicas. E nas siderúrgicas, eles jogam o resto pelas estradas por aí, ou tem outros depósitos, sei lá o que fazem, que as pessoas pegam e mandam aqueles dejetos, né, achando que é meteorito. Bom, o outro meteorito, quando é rochoso, é o segundo tipo, mas é o que mais cai. A maioria que cai é rochoso, é uma rocha mesmo, do tipo que a gente chama de condrito. Esse tem uma crostinha de fusão e não é uma pedra preta, ela só é preta por fora, uma camadinha fininha, parecendo uma casquinha de maçã. E tem sempre umas marquinhas assim para dentro, parece que alguém apertou igual massa de modelar, sempre é para dentro, nunca para fora, sabe? É de um efeito igual da passagem de uma sonda espacial na entrada da atmosfera. E esse daqui, o condrito, ele também tem uma característica, ele também tem umas pintinhas de ferro-níquel dentro, então ele é atraído por ímã, por isso que um dos testes que eu faço é ser atraído por ímã, que quase todos são atraídos por ímã, exceto um tipo, que são em geral de asteroides formados assim como Vesta, eles não são atraídos, mas esses, a maioria só é reconhecido quando é visto cair ou na Antártida ou nos desertos, né, que foram preservados durante muitos anos, porque esse parece com rocha terrestre. Então, existe um tipo que a gente chama misto, mas é muito raro. Então, no Brasil tem um, mas é muito raro. E esses diferentes tipos de meteorito, quando eles estão caindo, eles têm um brilho diferente, uma cor diferente? As pessoas até acham assim, tem um meteoro verde, tu viu lá? Opa, isso aí tem... Não, verde é cobre, né? Isso. Cobre, isso é tudo, né? Então, diz assim, que as diferentes cores de meteoro vai dizer a diferente composição. Mas quando ele vem queimando, vai perdendo material. Então, quando passa que é meteorito mesmo, é um bólido bem brilhante mesmo, cor amarelada mesmo, né? Meninas, eu tenho uma pergunta que eu acho que os nossos ouvintes eles têm bastante curiosidade e eu também. Basicamente, quais são as diferenças e as características que diferem um meteoro, um meteorito, um cometa, esses diferentes corpos celestes? Como que a gente pode diferenciar? Né? Porque às vezes a gente acaba falando, se referindo de uma forma de um e é outro. Como que a gente consegue separar? Isso é uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras, e nas lives, né? Quando você conversa com as meteoríticas, quando você assiste uma palestra das meteoríticas, você tem que saber pelo menos a diferença entre meteoro e meteorito, porque muita gente realmente confunde. E até no meio científico o pessoal cansa de chamar de meteorito de meteoro, a gente não, é meteorito, e aí vai às vezes para as reportagens e chama meteorito de meteoro, Não, vamos lá, vamos começar do começo, né? Então a gente tem lá no espaço, a gente tem primeiro o quê? Os asteroides, os cometas, que são esses corpos maiores, né? Então, asteroide geralmente é um corpo rochoso, mas a gente tem asteroides rochosos, asteroides metálicos, né? Então, esses meteoritos metálicos, eles vêm de asteroides de composição metálica. E aí a gente tem os rochosos, que são do tipo condrito, dão origem aos meteoritos condritos, tem os asteroides já diferenciados, que é que nem o Vesta, que é o terceiro, acho que é o terceiro maior asteroide no cinturão de asteroides. Então, a gente tem lá Marte e Júpiter, e entre esses dois planetas
planetas têm um cinturão de asteroides onde ficam esses corpos maiores de asteroides. O que acontece? Existem choques entre eles e nesses choques desprendem os pedaços. Então o asteroide ele não vem do tamanho do asteroide, geralmente ele não cai aqui na Terra do tamanho de um asteroide, ele vem em pedaços desse asteroide, como se fossem amostras, fragmentos que se soltaram desses eventos de choque lá. E aí eles viajam, eles ficam lá vagando pelo espaço, eles chegam aqui perto da órbita terrestre. Quando a órbita deles encontra a órbita da Terra, aí eles caem aqui. Então, primeiro eles vieram de um asteroide, que é um corpo grande, aí eles vieram em pedaço menor. E aí esse pedaço menor a gente chama de meteoroide, mas ele ainda está lá no espaço. Quando esse meteoroide ele entra na atmosfera, por conta da velocidade cósmica que ele vem sendo freado pela atmosfera, pelos gases atmosféricos, então isso tudo vai aumentando a temperatura, então vai formando ali um plasma ali na frente, então é aquele brilho que a gente vê, tá? Não é fogo, gente, aquilo não é fogo, não é bola de fogo, então às vezes as pessoas confundem. Então, o que acontece com esse plasma? Aquele gás, né, os gases atmosféricos, eles são ionizados pela temperatura e emitem luz. Então, é aquele brilho que você vê. A rocha, quando entra na atmosfera, ele já deixou de ser um asteroide, depois ele virou um meteoroide, que é menor. Quando esse meteoroide entra na atmosfera, ele vira um meteoro, que é o fenômeno luminoso. É a estrela cadente, tá? Então, é essa luz que emite por conta dessa ionização dos gases. Então, é meteoro. Só que a maioria, ela se desfaz totalmente. Ela é totalmente queimada durante essa passagem. A nossa atmosfera, ela serve como um escudo protetor mesmo. Só que tem corpos que são maiores, né? Eles conseguem resistir a essa queima total. Uma boa parte dele vai embora. Só que ele consegue sobreviver, alguma coisa daquele corpo, daquela rocha, conseguiu sobreviver. Aí ele deixa de ser meteoro e cai na terra, no solo ali. Quando a gente pega, é meteorito. Então, na atmosfera é meteoro, caiu no chão, meteorito, que é o que a gente resgata. Mas deixa eu só complementar aqui uma coisa, que é sobre os cometas, né? Os cometas, eles também podem cair aqui pedaços de cometa na Terra também, né? Mas os cometas, eles estão numa região mais afastada, né? Que é uma região mais gelada, Cinturão né? Cinturão de Kuiper ou Kuiper, né? Depende de quem fala, cada um fala de um jeito. E esses cometas, esses meteoritos, né? Que podem ser provenientes de cometas, eles são bastante importantes. A gente acredita que, a comunidade científica, né? Acredita que esses meteoritos que vêm de regiões mais distantes, que eram de cometas, eles tenham trazido matéria orgânica para a Terra. Então, tem vários meteoritos que já foram encontrados que tem, na verdade, se você pega vários meteoritos juntos, né? Cada um deles tem uma certa quantidade de material diferente, eles não têm composições iguais, mas todas as bases de DNA, do nosso RNA, a pentose do nosso RNA, o fosfato do nosso RNA já foi encontrado em meteorito desse tipo, né? Que é o tipo condrito carbonáceo, que é rico em carbono. Todos os aminoácidos importantes para a nossa vida, né? Para a vida na Terra, também já foram encontrados, proteínas. Só lembrando, né? O DNA, ele tem os nucleotídeos, né? Uma sequência de nucleotídeos. Nucleotídeos é um fosfato, uma pentose, né? Um açúcar e uma base de DNA ou de RNA. Depende se é o DNA ou RNA. Então já foram encontrados todos os ingredientes do DNA e do RNA, exceto a pentose do DNA, porque a pentose do RNA já foi encontrada também. Então, assim, se a gente pensa, né, que há a teoria de que a vida na Terra deve ter surgido a partir do RNA e depois veio o DNA, então a gente tinha os meteoritos podem ter trazido todos os ingredientes para a formação desse RNA e dar início à vida aqui na Terra, né? Porque os ingredientes estão lá, caem aqui ainda até hoje, né? Também. Essa era uma das perguntas que eu tinha para fazer para vocês aqui, o que vocês acham dessa teoria, né? Que pro pessoal de casa chama-se teoria da panspermia, né? Que é uma hipótese que sugere que a vida na Terra pode ter sido originada a partir de organismos que vieram em meteoritos, talvez no núcleo tivesse sido protegido e caído diretamente na água, e aí a partir disso esses organismos sobreviveram à chegada à Terra, encontraram aqui no
no planeta um local que fosse propício para que a vida se desenvolvesse, evoluísse, né? Mas você já explicou muito bem aí o que você acha, e essa é uma das teorias que eu acho mais interessantes, né? Justamente pelo fato de terem sido encontrado moléculas, né, em meteoritos, e também a gente ter ciência hoje de organismos que sobrevivem em ambientes extremos, como os tartígrados. Mas assim, a gente tem essa ideia, né, de que a gente só pode comprovar que as moléculas chegam, né, e devem ter chegado também. Já um micro-organismo mesmo, a gente nunca achou. Então, essa é uma hipótese também. É uma hipótese. Que é aceita por alguns pesquisadores, mas não tem como comprovar. Inclusive, tem um pesquisador, ele era até em 2002, se eu não me engano. Eu acho que ele já faleceu, mas ele já era velhinho. Eu não me lembro não sei se ele ainda está vivo. Vika Masingro, o nome dele. Ele, em 2002, quando começou a onda do SARS-CoV, né, ainda não era coronavírus, mas já tinha esse problema, né, de doença respiratória e tal. Ele disse que era um vírus alienígena. Ele falou, isso só pode ser alienígena. Ele acreditava que a Terra tinha passado por uma região e aí capturou essas partículas. E ele é um cientista renomado, né, mas ele não tem como provar, isso é um achismo dele. Mas é isso, assim, tem pesquisadores que acreditam, mas a gente não pode dizer que aconteceu porque a gente não tem provas, né, disso. Inclusive a água tem algumas teorias que falam que pode ter vindo talvez da cauda dos cometas, né? Asteroides também, mas da região mais externa do cinturão e dos cometas. Asteroides de gelos, poderia ser? Tem asteroides que foram formados mais para fora do cinturão de asteroides, mais perto de Júpiter, poderiam ter trazido água também. Olha, isso é muito interessante. Os cometas, eles vêm com bastante água e gelo, que é bem mais, que é na região mesmo, que a gente chama tipo gelosa, porque né? a composição deles, né? muito Gelo e poeira. Então, a composição. De chuva de meteoros, estes sim são da passagem de cometa. Então, por isso que a gente sabe que é uma coisa que há de se diferir, que quando a Amanda estava falando, não abordou chuva de meteoros, que existe uma diferença entre chuva de meteoros e os meteoros esporádicos. Nunca nenhum meteorito foi recuperado de alguma chuva de meteoros. Então, a gente ainda não tem a comprovação científica que os meteoritos que a gente espera que os carbonáceos venham de cometas, comprovação científica ainda não tem, porque nunca nenhum meteorito foi recuperado de chuva de meteoros. Mas épocas do ano em que há uma grande enxurrada, né, de meteoros, todas mais ou menos partindo do mesmo ponto, né, que a gente sabe exatamente qual que determina, por exemplo, as Orinídeas vêm na constelação de Órion e tem a data lá certa. Então, nós estamos agora, nem sei qual talvez tenha alguma por agora, bom, de chuva de meteoros. Assim, algumas são bem famosas, Leonídeas, por exemplo, né, que é em novembro. Eles são a poeirinha que o cometa deixou ao passar, então quando a Terra, em sua órbita, passa naquele ponto da órbita daquele cometa, vai haver a chuva de meteoros. Meteoro de Pegasus! Eu fiz um vídeo, acho que foi mês passado, para tirar até uma informação errada que a mídia estava dando. Passou um meteoro brilhante, foi registrado por várias câmeras. Aí ficou tendo especulação se era lixo espacial ou se era um meteoro. E as pessoas falando, porque teve a chuva de meteoros e agora entrou um meteoro, esse meteoro foi da chuva de... Eu falei, não, gente, não tem um evento não está relacionado ao outro, porque a chuva de meteoros são aquelas poeirinhas, então aquelas poeirinhas elas não vão gerar esses meteoros brilhantes, enormes, entende? Foi uma coincidência apenas. E também ninguém chegou à conclusão, né, se era lixo espacial ou não, eu acho.
Beth, ela mencionou, por exemplo, a bolinha do cachorro, que você sabe a cor, você sabe o formato, a textura, você joga pra ele pegar e você já perde ela, você não acha, né? Como que é a regulamentação no Brasil? Por exemplo, se cair, eu vi caindo um meteoro aqui no meu quintal, fui lá e peguei e falei, isso aqui é atraído por imã, mando pra Beth, a Beth fala, isso aí é um meteoro, um meteorito, perdão. Que eu falo, cadê a aula? Cadê a aula que eu Calma. acabei de dar? Isso aqui é um meteorito. Isso é meu? Eu posso vender? Por exemplo, eu vi alguns vídeos vocês falando, isso aqui vendeu pra alguém lá dos Estados Unidos. Acharam X, meteorito X e acabaram vendendo, sobrou só isso. Isso é meu? Isso é um patrimônio meu porque eu achei? É um patrimônio do Brasil? Acho que o Vitor pode até falar um pouco a respeito disso, na questão de fósseis, né? Isso, pegando o gancho na pergunta do Gabriel, eu sei que todo fóssil que é encontrado em território brasileiro, ele é de controle do IFAM. A pessoa ela pode encontrar o fóssil, se ela comercializar, a princípio ela não vai conseguir definir, né, com autoridade se é um fóssil mesmo aquilo, provavelmente se ela achou, dependendo ali da qualidade do solo, deve ser, mas pertence, burocraticamente falando, ao IFAM. O IFAM faz todo o processo de curadoria, e aí todo tipo de comercialização por parte da pessoa que achou, ela é ilegal, ao contrário do que a gente tem no Marrocos, que é o epicentro de comércio de fóssil. Então, como que funciona essa regulamentação no Brasil? Cada país tem uma regulamentação para meteoritos, também como para fósseis e artefatos arqueológicos, né? O Brasil não tem ainda uma lei, mas nós estamos trabalhando para que tenha uma lei que estava quase sendo votada no ano passado e parou na última rodada, digamos, antes de ser votada efetivamente. Quando foi se propor uma lei, né, para meteoritos, por exemplo, até o caso da Diana, que é bem da astronomia, eu também era, a gente, digamos, logo no começo que eu entrei na área de meteoritos, tudo, eu achava que o meteorito devia ser do Estado mesmo. Mas vai caçar o meteorito para você poder achar. E é muito difícil. Então, os países, a maioria dos países, eles já chegaram à conclusão que é muito mais barato, digamos, comprar um meteorito de um pesquisador, de alguém que achou, um comerciante ou um caçador mesmo, ou quem acha por acaso, do que você mandar cientistas ao campo para procurar meteorito, porque você vai ter que pagar diária, isso e aquilo, e eu tirar o cientista do trabalho. Coisa que a gente faz por prazer, que a gente quer, o Brasil, a gente quer achar meteorito. Mas também todo mundo gosta de achar meteorito. Mas, digamos, o que acontece? O Brasil eu pedi até para ver a lei, né? Não tinha lei. Então, o Brasil você não pode se enquadrar com uma lei, digamos, de minerais, que seria, por exemplo, o subsolo é do governo, né? E ele não era do subsolo do Brasil. Ele caiu, ele veio do espaço. Então ele não era de ninguém. Ele é algo que nunca foi de ninguém. Então é considerado como res nullius antes de ser. Então ele é como um tesouro. É algo que nunca foi de ninguém. Então é de quem achou e está com ele, digamos. Aí existe uma regulamentação também que a gente está tentando, né? Alguns países é do governo, vai ter que ir para o governo. Mas em todo país que a lei fica protetiva para ser do governo, os meteoritos começam a desaparecer. Não cai mais. Um porque ninguém vai atrás e o outro, quem acha, vai dizer que achou em outro lugar. E os países, como os Estados Unidos, há muito tempo atrás, que teve o Neininger, que ele andava nos Estados Unidos inteiro, que foi o primeiro comerciante de meteorito, que foi o maior caçador de meteorito, que foi um divulgador, ele foi tudo, tem mais meteoritos. Então, os países onde existe um comércio, tem mais meteoritos. Então, quando começaram a haver realmente um comércio de meteorito, que foi assim, na década de 90, por aí, que começaram a achar meteoritos nos desertos, que eles começaram na década de 70 a achar na Antártida. Aí começaram a achar nos desertos, que alguém falou assim, se acha no deserto lá, num lugar frio, que foi preservado, nos desertos também não chove, é preservado, porque um meteorito, quando ele cai aqui na Terra, ele começa a sofrer pela chuva, ele vai se intemperizando, e os desertos preservam. Então, eles são achados milhares de meteoritos nos desertos, tá? Então, você às vezes compra um meteorito baratinho por aí, que é achado no deserto, porque são achados tantos. Só uma curiosidade, eu ouvi falar recentemente que não só por causa das intempéries, mas até pela tonalidade, né, da Antártica
Então você vê aquela vastidão branca, é fácil de você identificar uma cor que se sobressai ali sobre o terreno, a mesma coisa sobre o deserto, né? Acho que tem alguma coisa a ver assim também? Não é. Tem parte, por exemplo, a parte da Antártida que o Brasil vai, não tem esse gelo todo e coisa. Então as pedras são pretas lá, são bem parecidas. Eu não fui ainda, mas o pessoal diz, Beth, não dá pra ver nada, não. Uma parte lá no deserto, que o gelo que são o gelo azul, que ele cai, ele afunda, depois ele vai para as encostas da montanha, carreado, e ele vai, que é como chama morainas, que é o movimento do gelo, aí ele vai nas encostas da montanha. Aí lá, e aí você vê esses meteoritos. É só em alguns lugares, nas proximidades das encostas das montanhas. A lei nossa que a gente propôs, assim, né, foi um grupo todo, então foi envolvido pessoas de diversos ramos da ciência, então foi a Sociedade Brasileira de Geologia, a Febragel. Quando caiu um meteorito lá em Santa Filomena, porque a gente tinha que interessar a algum deputado a ter uma lei para meteoritos. Acho que é deputado que vai estar interessado em lei de meteoritos. Quando caiu o meteorito em Santa Filomena, que houve uma chuva de meteoritos lá, porque caiu vários meteoritos e veio gente de fora e chamou a atenção da mídia, então 2 deputados diferentes, um da Bahia, certo? E o outro de Pernambuco, propuseram projetos de lei para regulamentar meteoritos. Então, do Alex Santana da Bahia, era que o meteorito fosse de quem achasse, uma parte pudesse ficar para a ciência, né? O outro, o Volney, é que o meteorito teria que ser da ciência, ser do governo. Então, a gente pegou e foram vários grupos, tanto de astrônomos amadores e Febragel, foi várias... Sociedade Astronômica Brasileira. Verdade, exatamente. E que teve representantes e se discutiu bastante, mais de um ano, né, de reuniões e tudo, até chegarmos a um consenso e as 2 leis tramitaram juntos e houve um substitutivo para esses projetos de lei. Então foi essa. E a lei, a gente pretende que uma parte fique com a ciência, uma parte seja de quem ache e outra do dono do terreno. Por exemplo, se cai aqui no meu terreno, né, nas minhas terras, nos Estados Unidos é do dono da terra. Mas quem acha tem que conversar com o dono da terra de poder dividir. Então, para a pessoa poder procurar. Porque às vezes, tá aqui na minha fazenda, eu não deixo ninguém procurar e vai se perder o meteorito. Então, se alguém procurar, porque às vezes a pessoa não tem nem tempo, nem disposição e nem interesse de procurar. Porque eu falo uma coisa, é muito difícil achar meteorito. A gente tem até a questão das crateras, né? O nosso planeta, ele é um planeta vivo, então ele tem erosão, chuva, vento, e isso vai atrapalhar muito na identificação, por exemplo, de crateras, que é um dos principais indícios de que caiu algo ali. Vou até puxar um pouco sobre esse assunto, desse algo muito grande. A teoria dos Álvares, né, dos irmãos, da camada de irídio na Terra, ela não é muito raro de se encontrar na crosta, e o que vem, normalmente, vem de fora. Esses irmãos, eles começaram a achar essa camada de irídio na Terra em vários continentes diferentes em um certo ponto da estratigrafia. Para quem não sabe, os ouvintes, é quando você cava um buraco e você observa aquelas linhas, né, que vão ditando o passar do tempo. Quanto mais fundo você cava, mais o passado você tá vendo. Quanto mais para cima, mais o presente, porque existe os sedimentos, né, eles vão se sobrepondo. E essa camada de irídio no mundo inteiro, ela fica em um certo ponto onde os fósseis dos dinossauros, por exemplo, só são encontrados dali para baixo. Então, eles proporam que houve um evento gigantesco, algo que caiu na Terra, causou a extinção dos dinossauros. Só que ninguém até então achava a cratera, né? Recentemente, acho que nos anos 90, eles acharam lá perto do México. Só que ela estava submersa, metade dela. Os caras estavam procurando petróleo e acabou achando essa cratera. E assim, o que você pode acrescentar nessa questão da importância das crateras nos meteoritos? A Terra, na verdade, ela já foi bombardeada, ela foi formada por material que a gente hoje em dia é meteorítico. Aí ela se fundiu toda, se solidificou e continua tendo impactos. Aí, como você falou, tem o
o intemperismo, tem um planeta dinâmico, então tem vegetação, água e tudo que modificou essas estruturas. Com o tempo, as estruturas deixam de ser reconhecidas, porque tem que ter, tipo, o buraco, o soerguimento central e os anéis. Uma cratera pequena, como a do Arizona, que é gigante, tem 1,2 quilômetros de diâmetro. Aí ela é um buraco só, é uma cratera. Ela tem 50 mil anos, ela está preservada porque lá é desértico praticamente e tem só 50 mil anos. Uma cratera dessa, com mais tempo, ou se tivesse vegetação, a gente não veria. Então, na Terra, até algo recente, os meteoritos já é uma ciência recente, só tem pouco mais de 200 anos, porque até então não se achava que meteorito pudesse vir do espaço, né? Achava que era material vulcânico e tal. Uhum. E as crateras, por exemplo, a cratera do Arizona, que foi a primeira a ser descoberta que era extraterrestre, só tem cerca de 100 anos que foi reconhecido mesmo assim. E depois, há pouco tempo atrás, o Shoemaker, né, num corredor do Shoemaker-Levy, ele falava, olha, tem mais crateras aqui na Terra. O Dieter também tinha assim, umas 6 candidatos, mas poucas crateras aqui na Terra. E uma era Rias Crater, que fica, tem uma cidade que ela bem na cratera, né? A cidade, agora eu esqueci o nome, eu já fui nessa cidade, agora eu esqueci, que é dessa Rias Crater. Pegou Na chegou Alemanha, lá, né, Beth? É Nordingler, é isso aí. Porque é o seguinte, os minerais mudam, né, por impacto, igual a gente está acostumado aqui, carbono vira diamante por pressão, então outros minerais também mudam por impacto, pressão do impacto. E acontece algumas coisas nas rochas, principalmente no tal de Shatter Cone, que é um cone de estilhaçamento, e é determinativo para crateras. Então, ele pegou, mostrou que aquilo era cratera e que havia algumas. E ele falou, olha, isso aí que acontece em tempos geológicos pode acontecer de novo. O pessoal, não, isso só aconteceu bem no passado. Ele, não, pode acontecer. E, por acaso, ele começou a procurar cometas, e uma coisa que acontece em tempo geológico aconteceu no tempo de vida de alguém. Gente, ele descobriu um dos cometas, que foi o Shoemaker-Levy 9, que se chocou contra Júpiter. E todo mundo estava com os telescópios apontados para ver o que aconteceria em Júpiter. E daí, então, em 1995, começou-se aos projetos de busca de caça a asteroides. Então, você pode ver que o número de asteroides, os NEAR, que chamam os asteroides que passam próximos da Terra, só começaram a aparecer de 95 para cá. E cada vez mais, né, o pessoal vem mapeando com medo de que tenha algo que possa se chocar com a Terra. Algo grande. Daí a pergunta, o que se a gente descobrir algo que está vindo para se chocar com a Terra, o que a gente pode fazer? Tem muitos filmes de Hollywood que dão aí o roteiro pra gente seguir, né? Tem uma pergunta interessante aqui. Pro pessoal de casa, vamos supor, a pessoa mora no campo e de repente vê um meteoro caindo próximo de si e acha meteorito, perdão. Acha o meteorito, acha o local da queda do meteorito. Ela corre algum risco de pegar esse meteorito na mão? Talvez algum tipo de radiação ou metais pesados? Não. Isso aí não corre nenhum risco, não. Porque os meteoritos, eles são formados por elementos químicos que o nosso sistema solar foi formado também. Então, os elementos químicos, assim, radiativos, né, que a gente está mais acostumado, urânio, o pessoal tem um pouco de medo aí de alguns elementos, a quantidade, se tiver pouquíssima, e mesmo assim, os elementos radiativos de baixa meia-vida, eles já decaíram ao longo da história do nosso sistema solar, né? Então, esse tipo de... no início da formação do sistema solar, sim, né? Até esses elementos radiativos, eles ajudaram no aquecimento dos planetas para que eles se essenciassem, né? Se derretessem, fundissem, né? Mas hoje não. Então, esse tipo de perigo não tem, não. A gente só recomenda, por exemplo, como a gente não sabe qual é o tipo de meteorito que caiu, né? Até a pessoa encontrar, é óbvio, evitar tocar, mas a gente também pega com a mão, sem luva e tal, mas é sempre bom, né, se puder ter o cuidado, mas não por conta de contaminação de material radioativo perigoso, não. É mais para preservar a amostra, né? Vai que vem um micro-organismo aí, né? Mas também isso é muito relativo, né, gente? Porque a partir do momento que cai no solo, ele já está ali contaminando com coisas da Terra, né? Isso é bem complicado, né? Tem aquela lei dos segundos, né? Que quando cai
cai alguma coisa no chão que a gente possa comer, né? É, 5 segundos, né? Ah, mas ó, gente, só não pode lavar o meteorito, hein? Ah, é. Como teve gente lavando meteorito. Não bota o meteorito na água, não. Por favor. Meninas, a Amanda citou uma palavra interessante, né? Ela falou a questão de preservar. E uma pergunta agora de historiador. Infelizmente, em 2018, a gente teve um incêndio no Museu Nacional, né? Qual foi o impacto no trabalho de vocês no que diz respeito a resguardar o acervo, né? Então, assim, a gente teve o exemplo do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, que porventura não teve ali os cuidados necessários. Eu já trabalhei em acervo, mas como era de uma rede privada, tinha os cuidados, né, que eu julgo serem o mínimo necessário para que ele conseguisse resistir ao tempo e às novas tecnologias. E aí o incêndio no Museu Nacional, né, destruiu praticamente muita coisa da nossa história como nação. O que impactou no trabalho de vocês? E o que vocês perderam, se perderam algo nesse incêndio? Na verdade, a maioria dos meteoritos podia ser, como muita parte da coleção, podia ter sido preservado se os bombeiros tivessem deixado a gente entrar na hora que não estava fogo lá atrás, primeiramente, né? Então, eu briguei muito na época, me estressei, até cabelo branco fiquei. Não, mas isso é interessante, que eu só nasceu naqueles dias. Bom, mas assim, de tão estresse que ficamos de tentar entrar e coletar. Na parte da frente, por exemplo, eu falava assim, amanhã o Bendegó, por exemplo, vai estar aí. Tá? Então o Bendegó, ele estava inteirinho. Foi a primeira coisa, quando no dia seguinte abriu as portas lá, o Bendegó estava inteirinho. Bendegó é o maior meteorito brasileiro, um meteorito de ferro, é o maior meteorito brasileiro, que tem umas 5 toneladas, mais de 5 toneladas, e ficava bem na entrada principal do Museu Nacional. Ficava não, fica. Aí Porque ele fica. ainda tá lá. É. Bom, mas esse, nem o fogo nem foi lá. Foi uma das poucas salas do museu que o fogo não foi. Então não foi só porque ele resistiria que ele não pegou fogo. A sala do lado, a gente estava com uma exposição. Então, no dia seguinte, logo de manhã, eu consegui permissão de entrar lá. Já recuperei um bocado de meteorito lá. A maioria que estava em exposição, quase todos, né? Quase todos, só não pôde mais, porque estava caindo um pedaço do teto, e o bombeiro fez sair, disse que no dia seguinte eu ia poder entrar, já resfriava, só que não pôde, né? Depois a Polícia Federal tomou conta e ficou mais quase 2 meses sem poder entrar. Então, esses meteoritos, eles estão todos praticamente, né, em exposição no Planetário do Rio. Eles já estiveram no Museu de Astronomia e estão no Planetário. Então, eu fiz questão de mantê-los em exibição pública, porque eles estão bem. Então, chamuscaram um pouco, não teve muito fogo, porque não caiu o teto, não houve nada. Então, foram restaurados e estão no Planetário da Gávea. Já os meteoritos que estavam lá atrás, na coleção, então alguns estavam em armário de ferro, sobreviveram mais um pouco. Outros estavam em armário de madeira. Quando eu cheguei lá, os que estavam em ferro, alguns principais, como Angra dos Reis, ainda estava lá o armário de ferro. Fui lá, recuperei os meteoritos, estava na gavetinha bonitinho. Agora os outros que estavam no armário de madeira, tinha 2 andares praticamente em cima deles, porque caiu o telhado, né? E caiu pedaços de parede, armários e tudo. Quando eu olhei assim, gente, tá? Tinha uma montanha. E o que aconteceu? Recuperamos. Não deixavam entrar, a Amanda doida para entrar lá, a Diana. Ninguém deixava quem não era do museu entrar lá para coletar, mas só começou 2 meses quase depois. Então, removendo quase tudo, hoje em dia a gente tem um monte de meteorito e, por incrível que pareça, tem mais número e número do que a gente tinha, porque a gente não sabe. Uns se quebraram, então tem vários pedaços. Eu não consigo saber quem ele às vezes, porque não bate com a foto, das fotos que a gente tinha, nem com o peso. E para fazer análise é pequeno, então a gente está usando hoje em dia a fluorescência portátil. Tem também outra meteorítica, a Mariana, está sendo a operadora lá, e a gente está tentando ver, ainda descobrir alguns meteoritos quais são. Outros são pequenininhos que não vai dar para saber quais são. E outros se perderam, porque eram pequenos e naquele negócio ele é igual
telhado, é igual ao pedaço de reboco da parede e tudo, e não deu para reconhecer. Pequenininho. Mas vamos falar da parte boa, né, Beth? Tinha alguns que estavam no meu laboratório, porque a gente estava estudando, eu estava fazendo mestrado, então eu estava escolhendo a amostra para poder estudar, e acabou se salvando, né? As lâminas, por exemplo, meteorito que estavam já em formato de lâmina para estudo, que era da coleção também, então eles se salvaram, porque certamente teria ido embora, porque é vidro, então teria derretido tudo. Então essa parte da coleção se salvou, porque estava no laboratório do Fundão, na Ilha do Fundão, não dentro da UFRJ, dentro do museu. O Museu Nacional é da UFRJ também, né? Só que ele não estava no palácio, então aí acabou se salvando. Essa foi a parte boa. Que alguns conseguiram se salvar, quer dizer, tá totalmente salvo, né? Sem ter nenhuma chamuscada, sem nenhuma. Foi bom, né, Beth? Porque tiveram algumas amostras que a gente até começou a fazer um estudo do antes e depois do incêndio. Então, tinha algumas amostras salvas que a gente pôde fazer trabalho de comparação, né? Começar a fazer um trabalho de comparação, de entender o quanto que o fogo modificou, né? E prejudicou a amostra. Mas tem aluno ainda fazendo, né? Trabalho de pós-graduação. Partindo aqui pro nosso próximo e último bloco, que nem o Mário ele é o tarado por Star Wars, por exemplo, aqui. Eu já sou mais Star Trek e assim vai, né? Eu queria saber de vocês qual que é o papel da ficção científica na divulgação científica. Vocês têm alguma opinião sobre isso? Porque assim, querendo ou não, traz aquela paixão de conhecer o espaço e tudo mais. Mas de qualquer forma, traz muita fake news, muita coisa assim que a gente vai, por conta da romantização de Hollywood e tudo mais, isso pode afetar até o trabalho de vocês. O que vocês acham disso? Eu não sei, eu sei que eu tô com o meu ETzinho aqui na mão, ó. Falando em ET, ó. Tem vários, ó. Sim, a gente não tem. Eu não acredito que a gente tenha tanto problema. A gente brinca, a Beth ensinou, né? Hoje eu brinco muito. É que, na verdade, eu tenho no meu cordão um meteorito, que é um extraterrestre de verdade. Esse aqui, né, que é o meu pingente de ET de Hollywood, que é o ET de mentira. Então, a Beth ensinou essa brincadeira. Então, ela pegava esse bonequinho de ET e ela chegava para as crianças e falava, gente, e botava o meteorito junto, assim. Falava, quem é que vai me dizer que quem é o ET de verdade? Qual é o verdadeiro extraterrestre? Aí as crianças iam direto no bonequinho, né? E, na verdade, o meteorito é que é o verdadeiro extraterrestre, né? Então, isso aí é uma brincadeira que a Beth faz, eu achei super legal, válida. Estou até com o meu ETzinho que eu boto aqui junto com o meu meteorito. Então, tem o ET de Varginha, aí tinha o ET do Spielberg, aí tinha o Bilu! Marte Ataca, tinha vários. O ET Bilu. Inclusive, no dia do incêndio, coisa engraçada, o ex-marido da vice-diretora da época, ele entrou na minha sala, ele conseguiu entrar, porque a gente conseguiu entrar até na hora do incêndio, mas já estava caindo o teto, porque quando o bombeiro liberou, já era tarde demais, não dava mais, que já estava quase. Então, eu entrei na tua sala, aí não, você não entrou na minha sala, eu entrei, eu peguei até o ET, aí ele pegou o ET, olha só, ele salvou o ET, em vez de salvar a meteorito, ele salvou o ET. e aqueles Marte Ataca, você sabe? Tinha um do Marte Ataca. Depois aí ele ficou para ele. Eu dei para ele, porque ele se empenhou tanto, arriscou a vida para salvar os ET. Assim, Mas, eu acho, Gabi, super válido. Tudo bem, tem alguns filmes, né? Algumas séries que exageram nas fake news, né? Mas eu acho que é muito válido até para que haja uma discussão, né? Sobre o assunto.
isso porque desperta a curiosidade, né? Vou dar uma entrada aqui no meu livro. O meu livro conta uma historinha mentirosa, né? De um meteorito que fala, por exemplo, né? Que tudo. Mas a intenção é exatamente despertar o interesse das pessoas, da criança, né? No assunto de astronomia, né? Então eu acho que é muito válido, sim, esses filmes de ficção científica, os livros também de ficção científica são muito válidos, sim. Mas sempre tem que ter uma historinha mentirosa por trás, porque não adianta, senão não desperta o interesse das pessoas. Mas olha, os filmes agora, os filmes recentes, eles estão sendo tentando ser mais realistas com as questões astronômicas, não ser tão fictício, né? O exemplo é o Interestelar, que teve realmente um astrofísico, né, que deu orientação em várias coisas do filme. Então o filme ele é baseado realmente em teorias sólidas, né? Então ele não fica viajando totalmente. Isso é uma coisa boa porque passa o conhecimento para o leigo, né? Para as pessoas que não são da área. Então eu acho que está aquele Gravidade da Sandra Bullock. Gravidade da Sandra Bullock, exatamente. Então eu acho que está mudando um pouco o perfil. Então, como a Diana falou, é bom para incentivar, né? Porque as pessoas gostam. Gente, olha, palestra que a gente faz para criança, para infanto-juvenil, a gente coloca no slide a foto do ET, a carinha de um ET. Então a gente tenta chamar a atenção usando realmente essas figuras hollywoodianas. Mas os filmes de hoje também ajudam a passar o conhecimento verdadeiro. Isso é muito legal. Eu gostava do Perdido nos Espaços, né? Perdido nos Espaços e Star Trek, que era quando era criança, gente. Mas desperta. Aí brincava, a gente tinha nave espacial, né? Então tinha ali o Enterprise, era ali na casa do meu vizinho ainda é o mesmo. Discovery. Então a gente fazia o nosso gabinete ali, aquela coisa. Então, eu tinha um robô do Perdido nos Espaços lá no grande, né? Lá que queimou, e depois eu ganhei esse pequenininho. Meninas, eu tenho uma pergunta, e aí vai juntar um pouco de ficção científica, teoria e essa questão de uma possível descoberta de vida alienígena. Algum tempo atrás, um corpo celeste, no caso, não caiu na Terra, ele ficou rondando próximo ao nosso planeta, e ele ganhou o nome de Oumuamua. Não sei se vocês tiveram conhecimento. Sim, e assim, surgiu um debate muito grande, inclusive de alguns cientistas famosos, né, alguns de Harvard, apontando que poderia ser uma nave alienígena. O que se sabe é que era um corpo que vinha de um outro sistema solar. Em tese, eu não lembro se ele era o primeiro a ser capturado ou descoberto, né? E ele tinha uma composição e também um trajeto bem fora do comum do que os seres humanos sabiam identificar. O que vocês podem nos falar sobre o Oumuamua? Bom, na verdade, em relação à composição, um pouco difícil de você dizer a composição exata. Isso a gente não consegue nem com os asteroides que a gente tem tanto conhecimento, tanto estudo, né? Uma coisa que fez pensar que ele era de fora do nosso sistema solar é a velocidade com que ele passou, né? Porque a gente tem uma noção da velocidade dos corpos que estão aqui no nosso sistema planetário, né? Pela lei de Kepler. Então a gente consegue saber pelas órbitas e tudo, né? De onde ele está vindo. E esse objeto, ele tinha uma velocidade muito maior do que é esperada por um objeto do nosso sistema planetário, né? Então, por isso ele foi identificado como um objeto de fora do nosso sistema. Mas em relação e eles meio que eles tentaram também, né? Depois fazer tentar traçar uma trajetória, né? E ele saía totalmente de dentro da trajetória, né? Das órbitas dos corpos do sistema solar. Então ele fazia um percurso totalmente diferente. Então eles foram vendo, mas e também a questão da composição, como a Diana falou, é difícil de um asteroide que a gente está ali, e ele passou numa velocidade muito alta. Então ele, depois de um tempo, ele já saiu do sistema solar. Então era impossível fazer uma análise. Então, isso, como é que você vai fazer análise química disso, né? Já é difícil do asteroide, como a Diana falou.
pessoal, acho que a gente está se encaminhando agora pro encerramento. Eu queria que vocês usassem esse espaço agora para divulgar o trabalho do projeto de vocês, o trabalho pessoal de vocês também, se vocês quiserem deixar o endereço das redes sociais, do canal do YouTube. Eu acho que o momento perfeito é esse. Nós somos, então, as Meteoríticas. Então, se colocar as Meteoríticas no Instagram, vão encontrar a gente. No Facebook, no YouTube, tá? No TikTok. Então, porque lá no Instagram é meteoríticas.br, no Facebook é só Meteoríticas, no YouTube também. Então, é só colocar Meteoríticas lá nas redes sociais que vocês vão encontrar a gente. Então, lá a gente tá falando de meteoritos, de astronomia, né? De assuntos em geral, de crateras. Então tem vários assuntos lá, várias curiosidades. A gente fala também das nossas viagens, das nossas aventuras, das nossas tretas de viagem. Então tem muita coisa lá. Vocês são quase as Indiana Jones da ciência, né? Não é só o campo teórico, vocês partem pro físico também, visitar os A lugares. gente já se meteu em cada coisa, que isso tem que ser outro podcast mesmo. Que senão vão ser mais 2, 3 horas aqui falando, só das histórias de campo que a gente inventa. E vai ter mais, né? Porque com as viagens... No nosso Instagram, das Meteoríticas, né? A gente faz sorteio do meu livro. Então, toda semana tem um sorteio. E quando a gente vai para as exposições, a gente faz vários sorteios durante as exposições também. Para quem segue o nosso Instagram, curte o vídeo do dia e marca 3 amigos. Aí concorre ao sorteio do meu livro, que é sobre um livro infanto-juvenil, né? Sobre um meteorito que caiu na Amazônia. E ele se fragmenta em vários pedaços, né? Porque o meteorito, quando cai, se fragmenta. E aí ele encontra alguns amigos, um índiozinho, uma índia, uma rocha vulcânica que foi levada para lá, né, por uma cientista. E eles partem nessa aventura para buscar os fragmentos perdidos do meteorito Conde. Aí várias tretas acontecem, né, no caminho, nas aventuras. E eles vão encontrar na floresta vários personagens do nosso folclore. Então ele vai encontrar o Saci Pererê, vai encontrar o Boitatá, vai encontrar o Curupira. Então essas coisas todas vão acontecendo. A ideia é trazer a discussão da floresta, do povo indígena, da astronomia, porque durante todo o trajeto deles, né, durante as aventuras, o Conde vai contando sobre o sistema solar, sobre os planetas, os asteroides, os cometas, os planetas anões, por que Plutão deixou de ser planeta. Isso tudo vai sendo falado pelo Conde, né, que é um meteorito. Tem o Boto Cor-de-Rosa também, vários personagens acontecem. E a ideia, então, é trazer isso e mostrar também que mulheres podem ser cientistas, então incentivar as mulheres na ciência, porque a mãe do índiozinho, do caciquinho, ela é uma cientista que se apaixonou pelo cacique, né? Então ela é uma exploradora, essa rocha vulcânica ela que trouxe pro filho, porque ela foi visitar o Havaí. Então, assim, trazer isso também para as crianças, né? Isso tudo tá lá no livro. E a gente faz sorteio, ó. Fiquem ligados aí, pode ir lá no Instagram das Meteoríticas e ir lá para curtir, marcar, comentar, né? E concorrer ao livro, mano. Quer falar alguma coisa, Beth? Algum projeto, algum jabá? Não, então, esse projeto a gente já falou lá antes, que a gente vai viajar, né, pelo Brasil afora, e das pessoas que entram em contato, mas entram em contato, mande fotos. É isso aí. Então, meninas, o História Sem Crise agradece demais a participação de vocês. A gente fica extremamente contente que vocês existem, essa é a verdade, né? A gente vem de um período aí onde a ciência não foi fomentada, né? Foi podada, e eu acho que o papel de vocês é sensacional, inclusive mostrando que as mulheres, até onde elas podem chegar, porque a nossa história, infelizmente, sempre não quis contar esse potencial, né? Então, muito obrigado, Beth, muito obrigado, Amanda, muito obrigado, Diana. Espero que a gente se reencontre num episódio em breve. E é isso, pessoal. Vocês que estão do outro lado do fone, curta esse episódio, compartilha para os amigos, encontre a gente nas redes sociais. E até breve. O História Sem Crise fica por aqui e nos vemos numa próxima. Até mais.